Fala, meus amores, começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês o diário de gravidez de 12 semanas. Gente, eu tô sentada aqui no sofá porque, como eu tô fazendo por semana, tô começando a fazer por semana, não tem muita coisa pra falar. Então, o diário vai ser assim, bem curtinho mesmo, só pra falar quais foram os sintomas durante a semana que eu tive. E para deixar claro, né, que bem no comecinho, quando eu tava 5 para 6, 7 semanas, eu tava muito enjoada, vomitando muito mesmo, não conseguia comer nada mesmo, nada entrava, nem água, vomitava. Aí para ocupar o estômago vazio, porque eu não conseguia almoçar, não conseguia comer comida, nada disso, eu tomava vitamina de abacate. Foi assim que eu consegui ganhar uns quilos. Porque a médica disse que eu tava mais perdendo do que ganhando. Só que aí quando eu comecei a tomar vitamina de abacate, porque era doce, e tava entrando mais coisa doce, entendeu? Tipo bombom, essas coisas. Aí como eu fazia a abacatada bem docinha, a vitamina mesmo do abacate, eu conseguia tomar no almoço e às vezes na janta, só que eu demorava muito para ir dormir, né? Porque acho que é muito pesado, então faz mal, dizem que faz mal, né? Não sei se é mito. Aí passou da 10ª semana, eu melhorei muito em questão de enjoo. Aí foi que eu ganhei os quilos mesmo, assim, bastante quilos. Tive muita dor, cólica, né? Tive também essas espinhas, ó. Muitas espinhas, demais. Aqui, ó, vocês conseguem ver, ó. Ele suga tudo que estiver por perto. Tive muita espinha. E outra, a minha bexiga tá desse tamanho. Não segura mijo, é direto no banheiro, direto. Bexiga chega, dói, parece assim que tá imprensando. A médica me explicou que é porque os bebês estão localizados bem abaixo do ventre, né? Que eles vão subir conforme eles vão crescendo. Aí vai abrindo espaço pra bexiga, por isso que tá forte. Como são 2 bebês, é desse jeito. Os peitos dói muito, porque ainda tem leite. Porque, pra quem não sabe, eu dava de mamar pro meu bebê, que vai fazer 3 aninhos. Aí ainda tem bastante leite, ó, duro. E foi isso, basicamente foi enjoo. Outra, dor de cabeça muito forte, tomava, porque só pode tomar paracetamol ou dipirona de 25 mg, né? Se eu não me engano, é 25 mg. Só podia tomar esses 2 tipos de remédio. Em 6 em 6 horas eu tomava. Em 6 em 6 horas não passava a dor de cabeça. Era uma dor de cabeça insuportável, que não dava pra dormir. Aí fui na médica, perguntei e tal. Aí ela perguntou se eu tava conseguindo dormir. Eu disse que não. Ela foi e passou o dipirona de 25 mg. Não adiantou. Aí ela disse, não, então você tem que fazer um exame de vista pra saber se não é problema na vista. Não é por causa da gestação. Deve ser problema da vista. Aí ainda não fiz, mas graças a Deus eu tomando de 6 em 6 horas passou. Depois de uns 4, 5 dias tendo dor de cabeça todo o tempo. Toda hora a cabeça doendo. Outros sintomas, o nariz entope frequentemente. Eu não tenho problema de sinusite, eu não tenho problema de nada com o nariz. Depois que eu descobri a gravidez foi um dos sintomas, uma gripe insuportável do nariz entupir e ficar escorrendo água. Foi assim que eu descobri a gravidez. Aí depois que eu descobri que era gemelar, pronto, aí foi que os sintomas aumentaram mais. Aí foi basicamente isso, vomitando, dor de cabeça, muita aparição de espinha, muita cólica intensa que vai das costas, parece que tem um raio dentro da barriga da pessoa. E muita pressão na pepeca, muita pressão mesmo, assim, parece que eu já tô no 7º mês, mas só que eu só tô com 2 meses, né, que são 12 semanas, tô entrando para 3 meses. E esse nariz, assim, ele entope durante a noite, durante o dia, se eu não tomar cuidado, tipo, não ficar suando, então mexer assim, ele também entope. Chega aí e também você não consegue esquecer que o nariz está entupido, porque, querendo ou não, dá uma falta de ar, né? Os sintomas foi basicamente isso, gente, não... Como foi só dessas semanas, foi basicamente só isso. Aparece em vez em quando, tipo, no meio da semana pode aparecer enjoo. Durante o dia pode aparecer um enjoo. É assim, não tem hora, dia marcado, coisa certa não. É do nada mesmo. Você pode estar com nada no estômago, do nada aparece. Eu não tive essa frescura de escovar o dente, vomitar, não.
No caso, eu acordo às 7 horas da manhã, o estômago tá vazio, porque eu passei a noite dormindo, no caso. Vomitava amarelo, que é quando você tá com o estômago seco, que você não comeu nada. Como que você vai vomitar alguma coisa que você comeu durante a noite se você passou a noite dormindo? E outra, a fome, durante, agora nas 12 semanas, é batata. Parece assim filme de terror. 3 horas da madrugada eu tô acordada comendo. 3 horas da madrugada. É batata. Não tem um dia sequer que não seja 3 horas da madrugada. É sempre 3 horas. Toda vida que eu olho pro... Se passar, são minutos mínimo. Toda vida de madrugada que eu olho, foram 3 horas que eu acordei para comer alguma coisa. Como não pode comer coisa pesada, a minha cara é miojo. Faço miojo passado como um macarrão comum. Não faço miojo comum, normal, assim. Eu passo ele, tempero ele como macarrão. Aí como, boto pra dentro, como com ovo, como com verdura. Ou então eu como uma maçã, uma laranja, tipo frutas, como mais de uma, né, gente? Quando eu consigo comer só uma. Ou então, como tem muito Danone aqui em casa, por causa do meu filho, é ele fazendo zoada aqui, gente. Tá assistindo pouco eu. Aí como ele tem Danone demais em casa, aí eu pego 2 Danone, uma maçã, tipo assim, eu como assim. Mas geralmente eu como mais miojo ou então pipoca com suco de madrugada. 3 horas da madrugada é pipoca com suco e vou dormir e acordo 9 horas, 7 horas, depende da barriga roncar. Acordo de novo com fome. Aí assim, engordar, gente, a minha última consulta foi mês no final desse mês passado, que a gente tá no começo de outubro. Mamãe vai já, amor. Aí, os quilos que eu ganhei, gente, foi 3. Do final, ó, foi dia 29 agora minha consulta. Hoje é 4. Quando eu fui na consulta dia 29, ela disse que eu tinha ganhado 3 quilos a mais. Eu tava com 61 quilos, aí tava com 64. Gente, eu vou dar água aqui pro meu príncipe e já eu volto. Pois é, gente, basicamente os sintomas foram esse. Eu trouxe o vídeo, cheguei hoje da casa da minha sogra. Aí eu tô trazendo esse vídeo porque uma seguidora que pediu no canal para me falar sobre o que eu senti, sobre o ganho de peso, se foi muito rápido. Gravidez gemelar em si, o peso vai ser rápido. Então, meus amores, quando eu formar 13 semanas, eu sempre fico anotando na minha cabeça, né? Não no papel. Porque eu sei o que eu sinto, eu sei o que eu passei e tal. Então, eu trago pra vocês. Aí, hoje eu tive um pequeno susto. Eu tava lá na minha sogra e o armador da rede arriou e eu caí. O meu filho tava por cima de mim, eu caí de costa no chão. Senti umas cólicas agora, pra noite, depois que eu fui de tarde pra lá, senti umas cólicas agora. E uma pressão mais forte na pepeca, como eu tinha dito que esses sintomas vêm no começo. Não sei se é só de gêmeos, porque na do meu filho, como era só um, eu vim sentir essa pressão de peso na pepeca a partir dos 7 meses, que ele já estava tipo, praticamente encaixado para nascer, né? Que ele nasceu os 10 dias antes, que tem os 10 dias depois e os 10 dias antes. Ele nasceu 10 dias antes, ele era para novembro e nasceu em outubro. Então, isso é muito estranho. Eu acho que é só na gravidez gemelar. Digam aí nos comentários, vocês que estão carregando um bebê no ventre, se vocês também sentem essa mesma dor na pepeca no começo da gestação. Não estou falando já no finalzinho. No finalzinho é normal você sentir. Realmente é normal, porque o bebê encaixa, meu filho. Não tem como você não sentir aquela bola pesada na periquita, né? Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o relato do começo da gestação até as 12 semanas. E quando eu tiver com 13 semanas, eu trago de novo pra vocês. E eu ainda não sei o sexo, eu vou saber o sexo nesse mês ainda. Dia 13, agora, hoje é 4. Dia 13 agora eu vou fazer a ultrassom morfológica. Aí se eu souber o sexo, eu trago pra vocês. Aí pode ser que os sintomas batam com o sexo, né? Também assim. Porque como eu tô lotado de espinha, pode ser uma menina. Como eu tô tendo muito enjoo, pode ser uma menina. Como eu tô perdendo quilo, azia. Também tô tendo muita azia. Já esquecendo de dizer. Azia. Pode ser um menino. Mas azia em relação à gestação sempre dá. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de estar deixando seu like, de se inscrever aqui no canal e de estar compartilhando o vídeo. Tá? Oi, pra titia. É, titia. É, esse daqui é meu príncipe, que deu muita azia. É. Pois é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.